Eu estava falando hoje de manhã na escola bíblica, ou pelo menos tentando falar, porque a minha voz está ruim. Mas eu estava dizendo assim que agora final de ano, ou passagem de ano, é comum as pessoas fazerem felicitações, desejando às pessoas felicidades, desejando às pessoas prosperidade, saúde, desejando às pessoas que possam ter muito dinheiro no bolso, né? Mas na realidade, irmãos, até parece que quando muda de ano os problemas acabam, os problemas terminam. Mas na verdade, a palavra de Deus diz que muitas são as aflições de um justo. E na realidade nós vamos ter mais um ano de luta, de batalha. E tudo aquilo que a gente consegue é por meio de luta. O próprio Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força. Quando ele diz a força, significa em combate, em guerra, em luta. Todas as vitórias que nós temos em Cristo Jesus. Então, o que nós devemos é orar ao Senhor e devemos profetizar na vida das pessoas que mais um ano vai nascer, e com esse ano vai nascer dificuldades, problemas, lutas, perseguições e tribulações, porque muitas são as aflições de um justo, Jesus disse. Não vou dizer que o ano que vem vai ser 1000 maravilhas, mas como os demais, nós vamos poder dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor esteve conosco nas nossas batalhas e nos deu a vitória diante dos nossos inimigos. Então, que esteja profetizado desde já na vida de todos vocês, que 2013 vai ser um ano que você vai vencer as tribulações, que você vai vencer as perseguições, que você vai vencer as aflições, porque o Senhor está na sua vida, porque a palavra de Deus se cumpre na vida daquele que crê. E quando nós cremos no Senhor e esperamos no Senhor, a palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia. E com certeza, como Jesus foi tentado, nós seremos tentados. Mas como Jesus venceu a tentação, nós também vencemos. Jesus disse: muitas são as aflições do justo, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. E quando ele disse eu venci, significa eu te dei um nome que está acima de todos os nomes, para que você possa usar o meu nome para vencer todas as suas tribulações, lutas, perseguições, tribulações que possam acontecer. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Nós temos recebido muitos, mas muitos pedidos de oração. Pessoas que conhecem o nosso site, pessoas que através do site da Web Gospel também. Quero mandar um abraço para o Lucas da Web Gospel, que Deus possa abençoar. A Web Gospel está cada vez melhor, o seu som, a sua programação, tudo isso porque é feito por uma pessoa que tem muito amor no seu coração, que é o Lucas, e ele faz isso com o seu esforço, com luta, mas faz com o seu amor, faz com o seu coração, e o Senhor tem aprovado o seu trabalho. Parabéns pela Web Gospel e por todos aqueles que ouvem. E nós temos recebido muitos pedidos de oração, pessoas aflitas, pessoas necessitadas, e nós estamos orando
Eu tenho dobrado o meu joelho às madrugadas para orar para essas pessoas. Estamos apresentando em jejum, em oração, para que o Senhor possa abençoá-las e socorrê-las. Que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Amém. Somente até aqui. Senhor, esta palavra é santa, é poderosa, é fiel e é digna de toda aceitação. Traz agora, Senhor, a unção, o poder e o livramento que somente o Senhor pode nos dar. Traz a bênção, a unção, a virtude, e que a tua venha reinar sobre essas vidas e sobre esses corações. Que a tua bênção esteja sobre todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno. Tá bom. Amém. Obrigado. Por favor, os irmãos podem sentar. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele começa no versículo 17 a dar instruções acerca da Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia do Cordeiro. Porque as coisas de Deus, elas não podem ser feitas de qualquer maneira. Existe a forma, a maneira que agrada ao Senhor. Nós temos que aprender uma coisa, que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que não é do agrado do Senhor, com certeza Ele não vai aceitar. O Senhor aceita aquilo que é do seu agrado. E o que é do seu agrado?
é justamente as coisas que são feitas de acordo com a sua vontade. Quando o Senhor nos deu a sua palavra, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel, os hebreus, eles estavam no Egito. Deus permitiu que este povo fosse levado para o Egito, para que eles não ficassem na terra de Canaã. Eles não poderiam viver misturado. Primeira coisa, irmãos, que agrada a Deus, que é do agrado do Senhor, é que o seu povo viva de uma forma santa. Santo significa aquilo que é separado. Agradar a Deus significa andar de uma forma separada. Por isso a palavra igreja vem de eclésia, que significa chamada para fora. Nós fomos chamados para fora do sistema endemonizado deste mundo. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos sair do meio de uma geração incrédula, corrupta, uma geração cheia de maldade, de perversidade, porque o ser humano, a cada dia que passa, Deus ama o homem, Deus ama o pecador, e por maior que seja o pecado do homem, Deus não consegue odiar o homem, Deus não consegue desprezar o homem, Deus não consegue rejeitar o homem. Embora o Senhor não se agrade do pecado, da atitude, do comportamento humano, o comportamento de um homem caído, sem a presença e sem o Espírito do Senhor, porém, o Senhor se agrada daquele que é separado. Esta geração está incrédula. A luz veio até eles, e a luz era Jesus. A luz veio nas trevas, e a Bíblia diz que as trevas, os homens amaram as trevas, rejeitaram a luz, desprezaram a luz e amaram as trevas. O povo que foi levado para o Egito, Deus permitiu que Jacó subisse com os seus filhos, com os seus netos, com as suas noras, e ao todo subiram um número de 70 pessoas que foram para o Egito, porque o Senhor não queria que esse povo, os descendentes de Abraão, permanecesse na terra de Canaã, porque a terra de Canaã, ela era habitada pelos heveus, heteus, jebuseus, ferezeus, filisteus e outros povos mais. E se eles tivessem ficado ali, com certeza eles teriam se dado em casamento, e os filhos de Israel teriam casado com as filhas dos amonitas, dos moabitas e de todos aqueles que adoram outros deuses e não o Senhor, porque o casamento misto não agrada a Deus, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que deve haver uma compatibilidade, não somente, que de jeito é difícil você achar uma pessoa que pensa igual a você, que entenda como você, que tenha a mesma cabeça que você. É difícil, porque cada um tem gosto diferente. O ser humano, ele é livre, e
cada um tem a sua maneira de, um gosta mais do café forte, o outro gosta do café fraco, um gosta do café amargo, o outro gosta do café doce, um gosta mais do salgado, o outro gosta mais do prato doce. Cada um tem a sua preferência. Uns gostam mais do branco, outros gostam mais do azul, cada um tem a sua preferência. Mas a Bíblia, ela mostra que quando se trata da fé, quando se trata de adorar a Deus e de servir a Deus, o lar, o casamento, o matrimônio e a família, ela deve permanecer na mesma fé, servindo o mesmo Deus e adorando o mesmo Deus. Não era do agrado do Senhor que o povo ficasse ali e adorasse os deuses dos amonitas, dos moabitas e de outros mais. Mas quando eles foram para o Egito, eles ficaram e viveram e cresceram de forma separada. Eles ficaram num canto do Egito, onde eles habitavam, onde eles tinham o seu estilo de vida, servindo ao Senhor. Não se misturavam com os egípcios, porque os egípcios tinham os seus deuses, mas eles viveram de forma separada. Assim agradou o Senhor. E diz a palavra do Senhor que esse povo cresceu e se multiplicou. E os povos da terra, começando do próprio Faraó e do próprio Egito, passaram a temer este povo. Por quê? Porque o povo, primeiramente, eles eram um povo forte. Segundo, que eles eram um povo que cresceram, numeroso. E em terceiro, eles adoravam um Deus que era o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez o céu e fez a terra, fez o mar e todas as coisas que nele há. A diferença de um Deus, humanamente falando, isso é impossível. Humanamente falando, um homem lutar com um animal, com um leão feroz, com um animal arisco do mato, é impossível, mas o Senhor deu capacidade nas suas mãos, para que com a força da sua mão apenas, ele matasse aquele animal. Depois ele lutou com o urso, e o urso, quando ele vai atacar, ele fica em pé, e abre as unhas, e ele fica maior do que um homem. E a força desse animal é muito grande, e mais uma vez ele usa a sua mão. Humanamente falando, é impossível, mas o Senhor capacita, dá força, para que ele possa vencer aquele animal. Depois aparece um gigante, e humanamente falando, era impossível vencer aquele gigante, mas o Senhor deu forças para ele, que usasse a sua mão, e quando ele solta aquela pedra, aquilo sai com tanta força, que acerta a cabeça, e o guerreiro, ele vem com um capacete, mas foi inútil o gigante usar o seu capacete. Por quê? Porque quando a pedra fere a sua cabeça, ela racha o capacete, ela fura, ela desmiuça. Por quê? Porque não era somente a força de um homem, muito menos de um menino, de um jovem, mas era a força e o poder de um Deus. Então, o que Deus gostaria de mostrar para Israel era, primeiro, você vai conhecer um Deus que é poderoso, que é forte,
e que ninguém pode derrotá-lo. Número 2, este Deus existe, e esse Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. O Senhor, Ele trabalha a favor daqueles que o amam. Ele diz: eu amo os que me amam, os que me buscam me acham, eu honro os que me honram. E quando nós amamos ao Senhor, Ele nos ama. E quando é que nós amamos o Senhor? É quando nós agradamos a Deus. E quando que nós agradamos a Deus? É quando nós obedecemos a sua palavra. Por isso que Deus levou aquele povo para entregar a sua palavra, para que se aquele povo temesse a Deus e obedecesse a sua palavra, esse Deus prometeu nunca faltar, nunca ausentar-se desse povo. Esse Deus prometeu que todas as suas lutas, todas as suas guerras, eles venceriam, porque o Senhor estaria com ele nessa peleja, nessa guerra, nessa batalha. Eu quero que quando vocês entrarem nesta terra, vocês saibam que eu, o Senhor, estou contigo, e eu darei cada palmo desta terra, eu entregarei a vocês. Por quê? Porque todos aqueles que se levantarem contra vocês, todos aqueles que se fizerem inimigos de Israel, serão inimigos do Deus de Israel. Todo aquele que se fizer adversário deste povo, será adversário desse Deus. Na verdade, tudo que Deus quer é um povo que ande com Ele, um povo que tema Ele, que obedeça a Ele, que sirva a Ele. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, ou seja, agrade o Senhor, agrade o coração de Deus, e Ele fará tudo aquilo que o seu coração deseja. Que Deus maravilhoso é esse, primeiro que conhece o nosso desejo, o desejo do nosso coração. E quando nós amamos a Deus e sabemos o valor que tem a palavra de Deus, irmãos, eu quero dizer que se a minha voz está assim, é por causa de pregar a palavra de Deus. Ela foi se desgastando e eu fui pregando, e ela foi se desgastando até que ela chegou a acabar. Sexta-feira terminou, cessou a fala, agora está retornando. E poderia falar: agora é melhor ficar guardar aí um período aí para recompor. Mas de manhã eu estive aqui na escola bíblica, à tarde eu estive lá no Novo Vense, à noite aqui. Se eu não tivesse certeza o valor e a importância da palavra de Deus, eu estaria desgastando a minha voz. Se não tivesse certeza o que a palavra de Deus pode fazer. Estava dizendo hoje na escola dominical que quando o Espírito Santo pega a palavra de Deus e coloca numa pessoa, a história dessa pessoa muda, a vida da pessoa muda, a vida da família muda, a vida da cidade muda, a vida de uma nação muda. Porque a palavra de Deus em nós, colocada pelo Espírito Santo, faz com que nós sejamos um povo de Deus. E quando nós nos tornamos o povo de Deus, vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. E quando nós nos tornamos povo de Deus, por que eu estou dizendo isso?
Porque nós estamos aqui para comemorarmos, celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. E todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E nós estamos aqui justamente anunciando, não estamos anunciando o sofrimento de um homem, as dores de um homem, não estamos aqui apenas relembrando o desprezo que um homem sofreu, que ele era mais do que um homem, era o Filho de Deus. E este Filho de Deus que esteve aqui e foi desprezado, humilhado, rejeitado. Não estamos aqui para falarmos, para promovermos a sensibilidade no coração das pessoas, para que as pessoas possam ficar emocionados e alguns chorarem. Mas eu quero falar não da morte, não como ele tivesse fracassado, não como ele tivesse sido morto e perdeu, mas a sua missão era morrer, e morrer não foi a sua derrota, mas foi o seu triunfo, porque com o seu sangue, Apocalipse diz: santo, 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 é o Cordeiro que foi morto, porque com o seu sangue, ele comprou, resgatou homens de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, e agora se tornaram filhos de Deus. O sangue que Jesus derramou não foi a derrota, a sua morte não foi a derrota, mas foi o triunfo. Se fosse a morte de um qualquer, estaríamos lamentando até hoje. Mas como se trata da morte do Senhor Jesus, estamos aqui para celebrar aquele que vive. Por quê? Porque a morte só tem poder sobre o pecado. E como Jesus não tinha pecado, a morte não teve poder sobre ele. Por isso ele ressuscitou e está vivo. Triunfou sobre a morte, triunfou sobre o inferno. Ele destituiu, destronou e envergonhou o diabo e todos os seus demônios. E quando, através do seu sangue, que é o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, pela qual nós formamos uma aliança eterna com Deus. Não estamos fazendo uma aliança momentânea, não estamos fazendo uma aliança porque tudo que é deste mundo, tudo que é temporário, tudo que é passageiro, pertence a esse mundo, pertence a esse mundo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus pode prosperar o coração de um homem, a vida de um homem, e ele ter a melhor casa, o melhor carro, ele pode ter tudo de bom nessa terra, mas enquanto a sua vida durar, e a vida dura tão pouco, a vida dura tão pouco, e às vezes a gente começa a refletir. Hoje nós fomos embora, nós estávamos refletindo, mano, a Celi estava dizendo de uma senhora lá que trabalhou, teve comércio, lutou tanto com a vida, e hoje ela brinca de boneca como se fosse uma criança. Tem 75 anos, é isso. Está forte, está com saúde, está saudável, o seu corpo é saudável. Mas aquela mulher que foi um dia uma empresária, que teve o seu comércio, os seus negócios, uma mãe, uma pessoa que teve sua família, e hoje ela está lá brincando de boneca, e vai conversar com ela, é a mesma coisa de conversar com uma criancinha.
que esse mundo ele é tão curto o prazo, e às vezes as pessoas vivem e já viveu o seu tempo, a sua era de conquista, de sonhos, etc, etc. Se nós fizermos uma aliança, apenas o Senhor que cura as minhas enfermidades, Ele cura. Até o Deus que ressuscita morto, porque ressuscitou Lázaro. Mas você pode ir lá em Israel, você vai ver muita coisa, menos Lázaro. Lázaro não está mais lá. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas ela não está mais lá. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas não está mais lá. Um dia teve Pedro, teve Paulo, teve Silas, teve Barnabé. Mas você pode ir lá em Jerusalém, pode ir lá em Israel, não tem mais nada. Mas só que eu não estou falando daquilo que é momentâneo, que é passageiro. Mas eu estou aqui falando aquilo que Jesus disse: este cálice é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento no meu sangue. E Ele não disse que esse testamento seria por um momento, ou por um tempo, mas Ele prometeu que essa é uma aliança eterna com o Deus eterno. É a aliança da vida eterna, é a aliança que nos dá a vida eterna. E quando Jesus disse aqui, olha, eu velo em guardar a minha palavra, examine as escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É porque Deus se agrada daqueles que amam a Ele. Sabe, irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. E o único desejo de Deus, para você, para mim, na sua vida, na minha vida, é que eu, você, nós possamos amá-lo da mesma maneira que Ele nos amou. Deus, Ele nos amou de uma tal maneira, e Jesus nos amou de uma tal maneira, e a única coisa que Ele espera é que você possa amá-lo da mesma maneira que Ele te amou. Porque para Deus, você e eu estava em primeiro lugar. Sabia que nós ocupamos o primeiro lugar no coração de Deus? Por quê? Porque por você Deus abriu mão do seu Filho único para morrer, para sofrer todo o desprezo, a humilhação, a dor por sua causa. Não poupou o seu único Filho por nossa causa. Essa é a dimensão, o tamanho do amor que Deus tem por nós. E quando Jesus veio, Ele se entregou como uma ovelha que se entrega quando é levada no matadouro. Não reagiu, não se bateu, não abriu a sua boca, mas permitiu que aqueles que vinham para fazer o sacrifício, a imolação, pudessem fazê-lo. Pedro, guarda a tua espada, Pedro, porque quem com espada fere, com a espada será ferido. Guarda a tua espada, porque se eu orasse, se eu rogasse ao meu Pai agora, Ele poderia livrar-me enviando as legiões de anjos. 12 legiões de anjos Ele enviaria para mim se eu quisesse agora, e me daria o livramento. Mas para isso eu vim. Eu tenho que tomar um cálice amargo, mas para isso eu vim. Para isso eu vim, para dar a minha vida, para entregar a minha vida, por amor a vocês. E qual é o nosso amor por Ele? Antes de nós participarmos da ceia, nós estávamos lá no Novo Vêncio, agora há pouco, à tarde, antes de vir para cá, na outra reunião, na outra igreja.
E eu preguei sobre o Salmo 116, versículo 12 e 13. Eu não vou pregar ele aqui não, mas só vou citá-lo. Só vou fazer a citação. Salmo 116, versículo 12. Diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que você poderia dar para o Senhor por tudo que Ele fez para você? O que você poderia oferecer para o Senhor que agradaria o coração dele? Às vezes a gente começa a pensar longe. Será que eu preciso me trancar num quarto e orar bastante? Será que eu preciso fazer algum sacrifício para agradar a Deus? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para que possa agradá-lo? O que farei eu? Ou que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? A resposta está no versículo 13, o seguinte, que diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A única coisa que o Senhor espera é nós podermos tomar o cálice do Senhor, levantar o cálice da salvação e invocarmos o nome do Senhor. Existe um cálice aqui. Me acompanha aí, Júnior. Eu trabalho para o Júnior. Aqui nós temos, como é usado na Páscoa pelos judeus, nós temos 4 taças. E dentro do judaísmo, para cada taça dessa existe um cerimonial. Eles bebem a primeira taça, bebem a segunda taça. Cada uma delas representa algo. Bebem a terceira taça, bebem a quarta taça. E depois existe uma taça que é diferente das outras taças, que eles chamam de cálice de Elias. Porque desde Moisés até o Senhor Jesus, esse cálice nunca foi bebido. Apenas eles levantavam o cálice e diziam assim: que venha o espírito de Elias e nos mostre o Messias. E até hoje, os judeus comemoram a Páscoa, e eles tomam o cálice e levantam, e abre-se a porta e diz que venha Elias e nos mostra o Messias. Mas Jesus, tendo celebrado a Páscoa com os seus discípulos, depois de fazer todos os 4 cerimoniais das 4 taças, depois de ter comido a Páscoa, diz a palavra que Jesus tomou o cálice e deveria levantar o cálice e dizer que venha o espírito de Elias. Mas ele disse para os seus discípulos, havia dito: Elias já veio. Já veio, o espírito de Elias veio sobre João Batista. E ele já apontou para o Messias. Apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. E pela primeira vez, desde Moisés, Jesus tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Beba deles. E pela primeira vez na história do judaísmo, esse cálice foi bebido. Foi bebido pelos 12 que estavam ali com ele. Desde então, nós celebramos o cálice. Então, o que poderia eu dar para o Senhor? O que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Vamos tomar o cálice da salvação. Vamos tomar o cálice da salvação e vamos invocar o nome do Senhor. Vamos invocar aquele que nos deu a sua aliança, aquele que nos trouxe o perdão pelos nossos pecados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por favor, vamos colocar de pé, irmãos. Examine-se, pois, o homem. E baseado em que eu vou examinar a minha vida? Baseado na palavra do Senhor. Baseado nos mandamentos do meu Deus. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Deus de poder, de graça e de misericórdia. Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. Que darei eu para o Senhor? E quando Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E baseado nessa mensagem, nós estamos examinando que nós, sem Deus, sem o poder de Deus e sem a aliança de Deus, nós seremos como Davi lutando com um leão, com um urso, com um gigante, sem ter nas mãos o mover do Espírito de Deus. Seria um derrotado, um fracassado, seria estraçalhado por essas feras. Mas quando nós temos a unção de Deus, o mover de Deus, então nós podemos vencer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, se ele tem agido de acordo com a lei do Senhor, com a palavra, se o Espírito está nele, ou se o homem tem agido pela sua própria força. Porque se nós agimos, ó Deus, pela nossa força, nós não poderemos vencer. Mas se nós agirmos através do Espírito do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por causa do sangue de Jesus Cristo. Paulo examinou a si mesmo e chegou na conclusão: para muitos era escândalo pegar esta taça, pegar esse cálice e levantar e dizer: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso pode ser escândalo para os judeus, escândalo para os profetas, pode ser escândalo para os sacerdotes e até para o sumo sacerdote, para os doutores da lei, para os escribas, para os fariseus. Mas eu sei que se eu tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor, é o melhor que eu posso fazer para Ele. Porque quando eu invocar o Senhor, Ele estará na minha vida. Quando eu invocar o Senhor, Ele estará comigo. Então nós estamos aqui, Senhor. O que daremos nós para Ti, Senhor? Ah, meu Deus, nós queremos tomar o cálice do Senhor e queremos invocar o Teu nome. Ser com cada um.
e dê a todos a tua bênção, a tua paz e a tua libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Por favor, vamos ministrar a ceia. Venham os nossos obreiros. Passou a chuva? Não falei que ia passar? Não preocupa não. Aleluia. Irmãos, na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Eu gostaria que você tomasse o pão na sua mão. E nós vamos participar todos juntos. Segure na sua mão. Enquanto vai sendo distribuído. Enquanto vai sendo distribuído o pão, o cálice, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Isaías capítulo 53. Isaías 53. Quem deu crédito? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Somente o versículo de número 11, que diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito.
ficará satisfeito. Sabe, quando que o Senhor, Ele fica satisfeito? Você dá para ele? Quando nós tomamos o cálice da salvação, invocamos o nome dEle. Os irmãos têm poder do pão, do cálice. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, bendito é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos discernindo, ó Pai, estamos discernindo o Teu corpo, estamos discernindo, ó Pai, o cálice, porque não estamos aqui apenas para fazer um cerimonial das taças, mas não podemos beber desse cálice da nova aliança, o cálice de Elias, porque nós desconhecemos o Messias. Mas queremos declarar nesta noite que o Messias nos foi revelado, porque o Espírito de Elias nos fez entender e conhecer que Yeshua HaMashiach, que Jesus é o Messias e que entregou sua vida por nós e derramou seu sangue pelos nossos pecados. Toma esse pão agora, Senhor, consagra ele. Damos graças, Senhor, e que esse pão que nós vamos comer agora, nós podemos entender, Senhor, que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Assim como foi necessário que o Espírito do Senhor estivesse na vida de Davi para que ele vencesse as suas batalhas, pelejas, guerras, assim nós precisamos que o Senhor esteja na nossa vida. Ó Senhor, nós queremos comer agora este pão, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Coma desse pão, em nome de Jesus. Amém. Oh, Pai bendito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que daremos a Ti, Senhor. Que daremos a Ti, ó Pai. A Tua palavra diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E hoje nós podemos tomar o cálice da salvação e podemos invocar o nome do Senhor Jesus. Dá a Tua bênção a todos, em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar e te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, porque pelas tuas feridas, Senhor, nós somos sarados, curados, nós somos perdoados e justificados diante do Senhor. Hoje nós temos esse livre acesso à presença de Deus, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos pelo teu sangue que está sobre nós. Oh, Senhor, e pedimos que o Senhor venha consagrar este cálice, porque é a aliança que o Senhor fez com a tua igreja. E nós também queremos, como igreja do Senhor Jesus, nós também queremos renovar a nossa aliança contigo, Senhor. A nossa aliança de fidelidade, de amor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu poder, tocar nas nossas vidas.
Vem, Senhor, com a tua glória encher este lugar, Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Tome o cálice do Senhor, invoque o nome dele agora. E beba do cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro. Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, traz agora, Senhor, resposta, oh Deus, a todos aqueles que invocam o teu nome. Responde agora, Pai. Traz mesmo a unção do teu Espírito e nos dê a tua paz, a tua vitória e o teu milagre, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos apenas recolher os cálices. Irmãos, terça-feira nós vamos estar aqui. Faça propósito de leitura da palavra de Deus. Nós estávamos estudando na escola bíblica. Eu convido a todos para frequentar a escola bíblica, irmãos. Todo domingo às 9:30 da manhã. Você vai aprender muito. Nós não devemos apenas fazer uma coletânea da verdade, porque para muitos podemos apenas pegar um caderno e escrever alguns versículos que nos interessam, alguns versículos que nos sejam convenientes, e nós passamos a ler aquele caderno e nem precisar mais ler a Bíblia, porque nós vamos encontrar apenas versículos que nos sejam interessantes. Mas por outro lado, nós podemos, irmãos, entender que a Bíblia, toda a palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E não fazemos apenas alguma coletânea da verdade, mas ter toda a Escritura Sagrada como a expressão da verdade, a verdade por excelência de Deus. É a verdade. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, e com certeza a sua vida vai ser abençoada. Amém? Conheça Deus, conheça a palavra. Eu falei hoje de manhã, falei à tarde, e vou falar agora, antes de nós encerrarmos aquela historinha. É rápido, é curta, e nós vamos encerrar. Numa fazenda morava um avô, um velhinho e o seu neto, um menino. É rapidinho. E o velhinho tinha uma Bíblia, e todo dia ele lia aquela Bíblia surrada. E a exemplo do avô, o neto também começou a ler a Bíblia e lia a palavra de Deus. E um dia ele chegou para o avô e disse assim: eu não vou mais ler a Bíblia. Meu avô, eu não vou mais ler a Bíblia. E o velho estava fazendo a comida, pondo os gravetos, pondo lenha no fogão para fazer o almoço. E disse assim: eu não vou ler mais a Bíblia. Ele falou: por quê? Porque muita coisa eu nem entendo. E depois que eu acabo de ler a Bíblia e eu fecho, eu nem quase lembro do que eu li. Eu não consigo guardar na minha cabeça. Parece que eu leio, fecho, depois eu não sei mais o que eu li. Por isso eu acho que eu vou deixar de ler a Bíblia. E aquele velhinho falou: não, você não pode fazer isso. E vou explicar por quê. Quando acabava a lenha, queimava, o velhinho pegava o carvão, punha tudo numa cesta e levava para fora.
Aquela cesta era tudo cheia de carvão, suja de carvão. Ele falou, então me deu uma razão para mim continuar lendo a Bíblia. Ele disse, o velhinho jogou o carvão, disse assim, desce no rio ali embaixo, perto da casa. Descia aí no rio. Vai com essa cesta e enche essa cesta de água e traz para mim. E o menino foi lá, encheu a cesta de água e trouxe para o avô. E quando ele chegou lá, a cesta estava vazia, porque veio caindo tudo por caminho a água. Aí chegou lá e falou, avô, eu trouxe a cesta, mas a água mesmo não veio, porque se perdeu pelo caminho. Aí o avô disse, que você veio muito devagar, volta lá, enche e anda mais depressa. Aí você vai chegar com a água. E ele foi lá, encheu e veio andando depressa. Mas quando ele chegou, a cesta estava vazia, porque a água tinha se perdido. O avô disse assim, experimenta voltar lá no rio e enche a água, a cesta de água. E agora você não anda, você vem correndo, que vai dar tempo de você chegar com a cesta cheia. E o menino foi lá, encheu e veio correndo, mas quando ele chegou lá, a cesta estava vazia. Ele falou, meu avô, quantas vezes eu for lá, a cesta vai chegar vazia. Aí o velhinho falou, olha, é verdade, se eu mandar você 1000 vezes lá, você vai 1000 vezes, você vai chegar aqui com a cesta vazia. Ele falou, mas só que tem uma diferença, eu quero que você olhe dentro da cesta. Aí o menino olhou dentro da cesta e falou, vô, a cesta está limpa, a cesta parece nova, parece que saiu da loja agora, ela está limpinha, novinha. Ele falou, é isso que a palavra de Deus faz. Às vezes você está achando que não está parando, não está guardando, mas o efeito da palavra, quando você está lendo, Jesus disse, vós tem sido limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E quando você ouve a palavra, ou você lê a palavra de Deus, é como aquela cesta daquele garotinho, que talvez não vai parar a água dentro, mas vai lavar o suficiente para você ficar novo, limpo e novo. É isso que Deus quer fazer no seu coração. Continue lendo a Bíblia. Você fala, mas eu não estou entendendo, mas ela está te lavando. Eu não estou guardando o que eu leio, mas ela está te limpando. E é isso que interessa para Deus. É você estar limpo pela palavra. Amém. Chega, agora é só terça-feira. Se Deus quiser, minha garganta vai estar boa. Amém? Vamos encerrar. Até parou a chuva para nós ir embora para casa sem tomar chuva. Que maravilha. Que bom. Que Deus é bom, né? Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe a todos, saúde uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém.